Prazer, tudo bem? Eu me chamo Camille, eu sou estudante de psicologia e eu estou no 5º período. E hoje eu vim te oferecer algumas dicas de estudo que eu utilizo nessa minha rotina para estudo. Eu acho que não tem como a gente falar sobre dicas de estudo sem ter a organização como modelo principal. Gente, a organização tanto do conteúdo quanto do tempo que você tem disponível no dia e quanto do local te auxiliam muito. Por exemplo, na faculdade eu tenho 5 matérias. Então, eu divido essas 5 matérias em o que eu tenho para ler, o que eu tenho para estudar, as datas que eu tenho que entregar as minhas atividades, o que eu posso estudar além do que a faculdade me oferece. Tendo esse conteúdo organizado, já é muito bom. Por quê? Quando a gente tem algo visível, que você tem fácil acesso, você consegue visualizar, é muito mais fácil de você realizar aquela tarefa, ok? Porque você tem que dar aquele check. Vou deixar aqui na imagem, aqui na tela, o modelo que eu utilizo para me ajudar na organização do conteúdo. O segundo tópico dentro da organização é que você precisa delimitar um tempo. Camille, eu trabalho, eu faço faculdade, eu faço academia, eu não tenho tempo para estudar. Tudo bem. Na hora de almoço, você tem 30, 15 minutinhos? Tudo bem, utilize esse tempo para vocês estudar. Ah, final de semana eu tenho domingo. Então, utilize o domingo para que tu consiga fazer suas atividades, consiga estudar. É importante você delimitar o tempo e também o conteúdo para que você consiga ter essa organização e conseguir reter mais o conteúdo. Além do conteúdo e do tempo, veja um local tranquilo, calmo, organizado. A nossa mente, ela não consegue se concentrar em alguma coisa que demanda muita atenção, por exemplo, algum conteúdo da faculdade que você tem que estar atenta, quando o ambiente está desorganizado, quando tem muito barulho externo, entendeu? Então a gente precisa ter um ambiente organizado para que a nossa mente também fique organizada. Ah, eu só consigo no trabalho. Tenta colocar um fone de ouvido, ouvir um ruído branco, uma musiquinha calma, para te ajudar a ter essa atenção necessária na hora dos estudos. A segunda dica que eu dou é o método de estudo que você utiliza dependendo do que você vai estudar. Por exemplo, eu gosto muito de estudar utilizando o método Pomodoro. Para quem não sabe, o método Pomodoro é o seguinte: você oh meu Deus, você estipula 30 minutinhos do seu tempo. Então, você se concentra totalmente 30 minutos do seu tempo. O relógio vai despertar e você tem de 10 a 15 minutinhos para fazer alguma coisa sem utilizar as telas, tá bom? Você vai tomar um copo de água, dar uma espreguiçada, vai conversar com teus pais e depois volta para mais 30 minutinhos. Descansa 5 e volta para mais 40, descansa 10. Eu normalmente faço de 3 a 4 ciclos e isso me ajuda muito quando eu tenho algum tempo. Depois de estar esse costume, você consegue começar com 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Então, vai de acordo com o seu tempo. Dentro dos tópicos dos métodos de estudo, tem a revisão espaçada. Como que funciona? Eu gosto muito de utilizar. Por exemplo, segunda-feira eu tenho psicopatologias. Então, na terça-feira eu estudo conteúdo de psicopatologias. Então, segunda-feira eu tenho conteúdo, na terça-feira eu faço a minha primeira revisão. Na sexta-feira, eu faço uma revisão um pouco mais breve para que eu não esqueça o conteúdo aprendido. Depois de 15 dias, depois de uma semana, eu faço uma outra revisão para que sim eu consiga reter todo aquele conhecimento e que meu cérebro simplesmente não apague aquela informação porque ela não é necessária. Explicando de uma maneira bem simples, quando você retém algum conhecimento e você não utiliza aquilo no dia a dia, dificilmente a gente consegue guardar. Por quê? Bem simplificado, tá bom? Vou explicar para vocês. Quando a gente não utiliza uma informação, o nosso cérebro diz: poxa, aquilo não é tão importante. Então, eu vou descartar para que ele tenha mais espaço e guarde coisas importantes. Então, por isso que é muito legal utilizar esse método de revisão espaçada, porque ele vai ver, né? O nosso cérebro vai notar que aquilo ali é importante, sim. Então, por exemplo, revisão de 24 horas. Uma revisão de 7 dias e uma revisão de 15 dias. Dificilmente você vai esquecer aquele conteúdo, então é algo que eu gosto muito de utilizar. Nós também temos o método Fleming, eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou colocar o nome dele aqui.
ele basicamente fala: se você não consegue explicar de uma maneira simplificada, é porque você não entendeu aquele conteúdo. Então, quando aquele conteúdo está um pouco mais difícil, você não consegue simplificar, é que talvez você não tenha compreendido totalmente. Então, para que você consiga compreender, tenta explicar de uma maneira simples. Foi basicamente o que eu fiz aqui agora com vocês, explicando sobre como o cérebro guarda as informações. Um método também que é muito importante e que eu gosto muito de utilizar é explique para si mesmo. Este é o meu cantinho de estudos e aqui tem um espelho. Aqui, ó, tá vendo? Tem um espelho. Eu estou estudando, lendo algum artigo, fazendo alguma revisão de algum slide, eu explico para mim mesma. Então, Camille, é assim que funciona, isso acontece por conta disso, isso acontece porque isso não acontece, Eu explico, ou quando eu não consigo entender algum texto, eu leio em voz alta explicando para mim mesmo. Isso funciona para mim, tá? Leio em voz alta algum texto, por isso que é importante você ter um local e um ambiente organizado, que ninguém possa te atrapalhar, obviamente. Se não é possível na tua rotina, isso não tem problema, tá bom? É apenas algumas dicas que funcionam para mim. Se você está num ambiente que não é favorável de organização ou de silêncio, utilize o método que mais se encaixa nessa sua rotina. Tenha um painel de revisão. Apresento a vocês o meu painel de revisão. Como que ele funciona? Enquanto eu estou aqui escrevendo e tem algum conteúdo que eu tenho muita dificuldade de aprender, eu não consigo, acontece alguma coisa que, sabe quando não vai o conteúdo? O que eu faço? Eu anoto num post-it e coloco na minha parede. Por exemplo, eu estava estudando os transtornos de personalidade e os transtornos de personalidade têm 3 grupos, grupo A, grupo B e grupo C. Só que eles têm subtópicos e é difícil você lembrar assim toda hora. Então, quando eu sento aqui, eu pego, eu leio e pronto. É o meu painel de revisão. É, por exemplo, a revisão espaçada. Quando eu venho aqui, sento na minha mesa, eu consigo fazer uma revisão do conteúdo que eu não consegui compreender ou, por exemplo, é fácil eu esquecer. Então, aqui tem os grupos dos transtornos de personalidade. Eu venho aqui, eu consigo ter essa revisão. Melhor do que pegar, abrir meu caderno, procurar aonde eu tenho dificuldade. Entendeu? Aqui fica muito mais fácil. Eu dei dicas um pouco mais gerais sobre métodos de estudo, certo? Agora eu vou dar algumas dicas relacionadas à leitura. Na faculdade de psicologia, a gente tem que ler muitos textos, tanto para a gente utilizar em sala, quanto na nossa profissão, né, após se formar. Então, como a gente tem que ter esse hábito da leitura, minha professora semana passada passou um texto do Paulo Freire, que é professora Sim, Tia, Não. E na primeira parte, é um texto, assim, muito bom, eu sempre vou recomendar. Eu só li a primeira parte, mas o que eu li já foi sensacional. Ele dá algumas dicas de estudo também, voltado mais para a leitura. Quando você for ler um texto, tenha um dicionário por perto. Sei que hoje em dia a gente tem inteligência artificial, a gente tem internet, mas quando você tem alguma dúvida em alguma palavra, procure, pesquise ela, utilize a inteligência artificial para procurar o significado. Tu não entendeu alguma frase, alguma parte do texto, procure, porque senão aquela parte que você não entendeu vai dificultar o teu texto todo. Então, por isso que é muito importante você ter um dicionário. Deixa eu tomar uma aguinha. O texto também fala sobre a dificuldade dos profissionais na hora da escrita. Eu, como estudante, eu tenho muita dificuldade para me expressar me escrevendo. Eu acho que verbalmente eu consigo me expressar, mas quando eu tenho que pegar uma caneta e um papel, eu fico assim, meu Deus, como que eu escrevo? Como que eu escrevo de forma técnica? E algo que tem me auxiliado muito depois que eu li esse texto é que no texto em si ele vai abordar. Após você assistir um documentário, ver um filme, ler algum livro, você escreva o seu entendimento. Depois de você ter esse contato com algum conteúdo, você escreva de uma maneira um pouco mais crítica aquele seu entendimento. E depois de 1, 2 semanas, você relê novamente e faça uma outra análise criticamente, corrigindo aquele seu texto. Então isso vai te auxiliar tanto na tua análise visual, que você vai começar a prestar atenção mais nos documentários, nos filmes, nos livros,
você vai conseguir se auxiliar mais na hora da escrita e posteriormente revisando aquele conteúdo. Então, dessa forma você consegue abranger muito mais o seu olhar mais crítico. Essas foram algumas dicas que eu utilizo nos meus momentos de estudo. Nem sempre eu utilizo todas elas de uma vez, isso é bom deixar bem claro para vocês. Tem vezes que eu utilizo só o método Pomodoro, às vezes só a revisão, às vezes só a leitura. Não tem como a gente utilizar todos esses métodos em um único momento. Apesar da organização, sempre tem que ter em todos, mas esses outros métodos eu utilizo espaçadamente, até para não ficar algo muito enjoativo, muito cansado. Ai, tenho que utilizar todos os métodos. Não, utilize aquele que mais cabe na tua rotina, que faça sentido para você, certo? Eu espero que vocês tenham gostado muito dessas dicas e que realmente possa ajudar vocês. E considere se inscrever aqui no canal, dar um joinha e indicar para talvez algum amigo que esteja precisando de auxílio nos estudos. Então, beijo!